O território do Vietnã havia sido colônia francesa que, ao final da Guerra da Indochina e da Segunda Guerra Mundial, na Conferência de Genebra, conseguiu sua independência e foi dividido em dois países, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte era comandado por Ho Chi Minh, com caráter socialista e pró-União Soviética, enquanto o Vietnã do Sul, que vivia uma ditadura militar, era governado por Nguyen Dinh Diem e tinha um caráter capitalista, apoiado pelos Estados Unidos. Com as diferenças políticas existentes entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, era claro que havia no ar o clima de instabilidade no que dizia respeito à paz entre eles. Era difícil que um socialista e um capitalista conseguissem viver bem, lado a lado, com tantas diferenças políticas e ideologias tão próximas. Em 1959, guerrilheiros comunistas chamados de Vietcongs atacaram uma base norte-americana localizada no Vietnã do Sul, com o apoio do seu governador e dos soviéticos. Esse acontecimento foi o estopim da guerra. A Guerra do Vietnã durou 16 anos, entre 1959 e 1975. Ocorreu nos territórios do Vietnã, Laos e Camboja, e é considerado o conflito armado mais violento que acontece na segunda metade do século XX. Aliado do Vietnã do Sul, os Estados Unidos entrou na guerra com a desculpa do efeito dominó, alegando que se não intervisse em outros países como Laos, Camboja, Tailândia, Índia e Birmânia, eles viraram comunistas por influência do Vietnã do Norte. Os Vietcongs utilizaram o terreno a seu favor e usaram táticas de guerrilha, enquanto os soldados norte-americanos utilizam armamentos modernos, helicópteros e outros recursos. Aproximadamente 6,7 milhões de toneladas de bombas foram jogadas sobre o Vietnã, correspondendo a mais do dobro do volume de bombas lançadas pelo Reino Unido e os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Pacífico. Um dos relatos mais famosos desse conflito é a fotografia da menina Kim Phuc, uma jovem de 9 anos que teve metade do seu corpo queimado, tendo que realizar mais de 17 cirurgias durante 14 meses. Outra arma muito utilizada pelos Estados Unidos foi o agente laranja, formado pela mistura de dois herbicidas, que era lançado em plantações e esconderijos vietnamitas, destruindo o habitat natural do país e provocando enfermidades irreversíveis como malformações congênitas, câncer e síndromes neurológicas. A imprensa cobriu a guerra quase ao vivo. Com isso, a população norte-americana deixou de apoiar o governo, vendo suas tropas sendo massacradas. Várias manifestações foram feitas pela retirada de tropas americanas do Vietnã. Entre elas, destacam-se duas. Em 2 de novembro de 1965, quando Crocker Norman Morrison colocou fogo em si mesmo do lado de fora do Pentágono, e no ano de 1967, em Chicago, Martin Luther King afirmou que era contra a guerra inúmeras vezes, tanto que liderou uma marcha com mais de 5.000 participantes a favor de acabarem com a guerra. Nesse momento, já haviam milhares de soldados americanos e aproximadamente 1 milhão de vietnamitas mortos no conflito. Sem ter o apoio da sua própria nação e outros países além da Austrália, os Estados Unidos aceitaram o Acordo de Cessar-Fogo de Paris em 1973, terminando o conflito mais sangrento da segunda metade do século XX. A guerra destruiu campos agrícolas e casas, provocando prejuízos econômicos gravíssimos no Vietnã, que só foi reunificado em 2 de julho de 1976 sob regime comunista, aliado da União Soviética.